Filipenses capítulo 2. Eu peço aos irmãos atenção, assim, a gente vai ler o capítulo todo. Então vamos ler com cuidado, tem muita coisa rica aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é de seu próprio, não o que é de Cristo, Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis,
e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre homens como este. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta que Paulo ele cita a palavra alegria ou regozijo pelo menos umas 15 vezes. É uma carta que Paulo ele quer demonstrar a sua alegria, ele está muito alegre. E ele está alegre porque um dos motivos que ele escreveu a carta aos Filipenses é porque os filipenses, essa igreja, mandou um homem chamado Epafrodito para ajudá-lo, que é o que a gente acabou de ler aqui no finalzinho. Epafrodito era um irmão de Filipos que foi até Paulo para ajudá-lo nas necessidades dele e ser o companheiro ali de Paulo, né? E por esse motivo, Paulo queria agradecê-los. Não só por esse, exatamente de Epafrodito, mas também a igreja de Filipenses, ela também era uma igreja que dava muitos recursos a Paulo, poder continuar seu ministério. Em Filipenses 4, a gente vai ver que muitas igrejas não ajudaram Paulo, mas Filipenses foi uma igreja que ajudou muito Paulo no ministério. Então, esse é um dos motivos principais da carta de Paulo aos Filipenses. Ele estava preso, mas ele estava alegre. E ele queria falar isso aos filipenses, e ele estava falando aos filipenses para também ficarem alegres. Porém, tem um outro motivo da escrita dessa carta de Paulo aos filipenses, que a gente pode encontrar em Filipenses 4, versículo 2. Que ele vai falar assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Outro motivo que Paulo escreveu essa carta é porque, apesar dele estar sendo ajudado por Epafrodito, pelas ofertas, ali, naquela igreja, estava ocorrendo uma divisão, estava ocorrendo um problema de unidade, com Evódia e Sintique. Mas o que parece é que esse problema com Evódia e Sintique, ele se estendeu à comunidade como um todo. Então, talvez existia um grupo que era mais voltado ali para Evódia e um outro que era mais voltado para Sintique. E apesar de ser uma igreja que estava causando muita alegria a Paulo, essa situação desse problema de unidade estava causando tristeza. E aí, voltando para Filipenses 2, a gente entende um pouco melhor o versículo 1 e o versículo 2, onde Paulo fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo, ele estava alegre por muitos motivos, mas tinha um que ele não estava ainda. E ele pediu aqui no versículo 2 para eles completarem a alegria dele, com unidade. E aí, no versículo 1, vai falar algo que eles tinham lá na igreja, exortação em Cristo. Eles tinham palavras, essa exortação em Cristo é o seguinte: eles tinham palavras diretamente de Cristo, né, através dos irmãos, palavras para eles terem uma mudança de vida, para eles serem exortados, para eles mudarem o rumo. Eles tinham isso lá. Talvez uma pregação, talvez irmãos que tinham esse encargo. Outra coisa que eles tinham, alguma consolação de amor. Eles tinham, a consolação de amor está muito relacionada com a questão emocional, de você, muitas vezes, estar passando uma situação difícil,
o irmão te consolar, te ajudar, te motivar. Essa palavra consolação aqui até tem o sentido de motivação também. Eles tinham isso lá. Exortação, consolação. Eles tinham comunhão do Espírito. O Espírito Santo habitava em cada um deles, por causa de Cristo. Eles tinham entranhados afetos e misericórdias. Afetos e misericórdia é no sentido... Afetos, a palavra lá no original é entranhas, né? Lá no mundo, lá antigamente, né, quando você falava entranhas, é a mesma coisa de hoje a gente falar o coração. Né? O coração, a gente fala assim, nossa, eu te amo do fundo do meu coração. Isso aí quer dizer que você te ama a pessoa muito, né? Lá eles usavam entranhas, né? Que é o mesmo sentido. Então, lá também, entre os irmãos, tinha amor. Amor que resultava em misericórdia. Mas, apesar de ter tudo isso, que eu creio que também a gente tem aqui, exortação, consolação, comunhão do Espírito e afetos e misericórdia, eles não tinham unidade. Eles estavam com problemas na unidade. E... nesse sentido, eu creio que é a exortação de hoje aqui. Eu entendo que, apesar de Paulo escrever isso aos Filipenses, eu entendo que também é algo muito importante para os nossos dias aqui, entre nós. Eu vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem fala através da Tua Palavra. A Tua Palavra é suficiente. Não precisa da gente criar nada. Não precisa da gente colocar nada, porque a Tua Palavra é suficiente. Então, Senhor, nos ensina através dela. Senhor, usa a minha vida, Senhor, e ganha aquilo que o Senhor quer ganhar na nossa vida também. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, esse capítulo de Filipenses 2, ele vai falar sobre unidade. O capítulo como um todo. No versículo, só fazendo uma separação para o entendimento dos irmãos, do versículo 1 até o 4, vai falar um pouco sobre o que é unidade. Porque às vezes a gente fala unidade e acha que é uma palavra meio abstrata, assim, que não tem um significado muito certo. Mas versículo 1 ao 4, ele fala o que é a unidade. Do versículo 5 ao 11, ele vai falar que Jesus é a essência da unidade. Do versículo 12 até o 18, Paulo vai falar como a gente consegue praticar unidade. E por último, do versículo 19 até o fim, ele vai dar 2 exemplos humanos de unidade. Então, a gente já leu o versículo 1 e 2, vou pular para o 3. Paulo fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É interessante porque quando a gente ouve essa palavra, né, que a gente tem que ser a gente tem que ter unidade entre nós, às vezes é difícil entender como, sim, porque como que a gente vai pensar a mesma coisa? Me parece uma coisa muito difícil, assim. Pensar a mesma coisa? Ter o mesmo sentimento? Eu sempre li esse versículo 2, que ele vai falar sobre pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma. Eu sempre li esse versículo e tive muita dificuldade de entender como. Como que a gente vai ter esse mesmo sentimento? Isso é um pouco impossível, o mesmo pensamento é impossível. Mas no 3, ele vai falar o que é essa unidade, dizendo que a gente precisa fazer as coisas sem partidarismo ou vanglória. E aí o sentido de partidarismo, alguém que tem esse sentimento de partidarismo, é alguém que tem um sentimento de ser superior, de criar grupos que sejam superior aos outros. Vanglória quer dizer
buscar uma glória para si mesmo. Os dois estão ligados, né? Quando a gente quer ser superior, a gente quer uma glória para nós. E aí o Paulo está falando para a gente não ser assim, mas ter humildade. Considerando os outros superiores a si mesmo. Então, um dos pontos para a gente ser é considerar os outros superiores. E essa palavra superior tem um pouco no sentido de ter o outro, considerando o outro digno de honra. Considerar o outro com mais importância. Tem um exemplo assim que quando eu estava pensando sobre isso me veio à mente. Quando o seu chefe fala alguma coisa com você, pode ser que às vezes aquilo que ele fala com você não seja algo que é totalmente a melhor ideia do mundo. Pode ser que aquilo que ele fala com você não é assim, talvez a coisa mais assim que seria a decisão mais correta naquele momento, na sua visão. Mas, quando ele fala, a gente considera. A gente, no mínimo, pensa e responde de uma maneira que ele entenda que aquilo ali não é a melhor ideia, que aquilo ali não é a melhor decisão. Mas quando alguma pessoa que a gente considera que ela é menor, inferior, fala conosco alguma coisa, a gente nem considera, né? Esse considerar é no sentido que não necessariamente aquilo que o outro vai falar, aquilo que o outro está entendendo, é realmente o mais correto, realmente o mais certo. Mas considerar, às vezes, é só dar atenção, entender. Né? Às vezes a gente considera o outro inferior e nem se importa, né, com aquilo que ele fala. E aí o versículo 4 explica exatamente isso que a gente está tentando entender. Quando a gente considera o outro superior, é quando a gente faz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Então, a unidade ela consiste em a gente não ter em vista o que é somente o meu desejo, o meu interesse, a minha vontade, mas o que é do outro. E aí, essa questão de ter o mesmo pensamento começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque enquanto a gente continuar a pensar em nós mesmos, enquanto nós querermos fazer apenas a nossa vontade, nunca a gente vai ter o mesmo pensamento. Porque cada um acha o que é melhor para si mesmo, né? Eu acho que é melhor para mim mesmo isso. O fulano acha que é melhor para si mesmo outra coisa. Nunca a gente vai ter o mesmo pensamento. Mas quando a gente considera o outro superior, ali existe um caminho para a unidade. Porque a gente começa a pensar aquilo que o Senhor quer que a gente pense. A gente começa a considerar o nosso irmão. E é isso que Paulo está exortando aqui os irmãos. E aí ele fala do exemplo, que não é só um exemplo, mas é a essência da unidade, que é Jesus. Inclusive o nosso irmão orou esse versículo aqui hoje. Versículo 5 vai falar assim, eu vou ler até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, após falar sobre esse considerar o outro superior, ele fala de Cristo. Porque Cristo, ele não apenas é a motivação para a gente conseguir ter unidade.
olhando o exemplo dele, eu tenho motivação. Não é apenas a nossa motivação. Cristo é o motivo também pelo qual podemos ser um. Como assim? Ele é o motivo e a motivação. O motivo de podermos ser um é porque Cristo morreu e nos fez filhos de Deus. E aí, se a gente for pensar nessa ideia de filhos, de irmãos, a gente pensa que na nossa própria casa, né, cada família aí que está representada, a gente não escolheu os nossos irmãos, a gente não escolheu o nosso pai, nossa mãe, a gente simplesmente nasceu ali. Nós somos daquela família. Da mesma forma, o Senhor usa esse exemplo de filhos para mostrar também que nós não escolhemos os nossos irmãos. Ele que salvou os nossos irmãos. Ele que nos salvou. E Ele nos fez uma família. Ele é o motivo da nossa unidade. Então, nós podemos um dia, na nossa família, querer dizer que nós não somos mais irmão. Eu não sou mais irmão do meu irmão Marcos. Não sou mais irmão da Ana. Posso querer dizer isso um dia, né? Mas não adianta. Eu posso tentar dizer isso, mas eu vou continuar sendo irmão do meu irmão. Eu vou continuar sendo irmão da Ana. Por quê? Eu sou família. Eu não tenho poder para mudar isso. Da mesma forma também, o Senhor não nos deu motivo para dizer que nós não queremos mais ser irmão do nosso irmão, na família de Cristo. Porque nós somos família. Ele é o nosso pai. Ele fez essa família. Então nós temos a unidade por causa disso. Agora, ele também é a nossa motivação. A gente precisa olhar para isso que Cristo fez naquela cruz e ter motivação para exercer essa unidade. Porque o que Cristo fez é exatamente o que a gente precisa praticar para ser um com o nosso irmão. Essa unidade, só retomando aqui o que eu estava falando, essa unidade ela não é qualquer unidade. Essa palavra unidade, quando eu digo ela, eu não estou dizendo que é uma unidade baseada nas nossas compreensões teológicas, por exemplo. Todo mundo entende uma parte da teologia assim, então nós somos um. Não. É claro que tem compreensões teológicas que são essenciais para a fé. Né? Que Jesus é Deus, que Jesus morreu por nós, no nosso lugar, que nós somos pecadores. Tem compreensões que são essenciais. Mas tem compreensões, né, que a gente vê, arrebatamento, volta do Senhor, se vai ter a grande tribulação, a gente vai estar aqui, calvinismo, arminianismo. O que nos faz um não é as nossas compreensões teológicas. O que nos faz um não é as nossas compreensões políticas. Não é isso que tem dividido muito? O que nos faz um não é as nossas condições financeiras. O que nos faz um também não é a nossa personalidade. O jeito que a gente pensa as coisas, aquele irmão pensa igualzinho eu. O que nos faz um é porque Cristo morreu por nós. Não é algo que vem de nós, não é algo que a gente produz, mas é Cristo. E aí, quando vai falar de Cristo, diz que, no versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí, essa frase aqui diz algo que precisa nos motivar a exercer a unidade dentro da igreja, que é assumir a forma de servo. Cristo, o Rei sobre todos, o Cristo, o Rei do universo, Cristo que salvou a nossa vida, Cristo que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Se Deus, em 1 minuto, 1 segundo, parar de sustentar a nossa vida, todo mundo morreria. Cristo é Deus e Ele assumiu a forma de servo. Lembra quando Ele está lavando os pés dos discípulos, né? E aí, o Senhor, depois de lavar os pés, Ele fala assim,
Ora, se eu, sendo mestre, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O Senhor é Senhor, Jesus é Senhor, é. Jesus é mestre, é. Ele reconheceu isso, eu sou Senhor, eu sou mestre, mas eu lavei os pés de vocês. Então vocês também precisam lavar os pés uns dos outros. Às vezes a gente já viu muitas representações literais disso aqui, né? Em algumas igrejas, alguém lavando o pé do outro, né? E tudo bem, se você quiser fazer isso pelo seu irmão, mas o sentido aqui é servir o irmão. Não é bem uma representação literal de lavar os pés, né? Isso é muito bonito, acaba ali e acabou. Mas quando a gente serve os nossos irmãos, quando a gente considera o interesse do nosso irmão, a gente está lavando os pés dele. Né? É considerar o outro superior, né? Isso é lavar os pés. E, irmãos, pensando nisso, assim, eu fiquei pensando como que, se a gente entender essa unidade, se a gente entender que o outro é superior, se a gente entender que o interesse do outro é acima do meu, a gente talvez a gente teria um outro entendimento sobre a reunião de oração, sabe? Porque é interessante que a reunião de oração você vem aqui e raramente você ora por si mesmo, assim. E não tem problema os irmãos virem aqui e pedirem oração por si. Não tem problema não, é isso mesmo. Mas raramente você ora por si mesmo. Você ora por questões da igreja, você ora por outros irmãos. E se a gente entendesse essa questão da unidade de uma maneira que ela necessita ser entendida, a gente teria mais prazer na reunião de oração, sim, de orar pelo outro, de considerar o interesse do outro, né? A reunião de oração é um exercício da unidade. Por mais que não está todo mundo ali, é um exercício de unidade. Até a própria reunião de lares, né? Se a gente olhasse menos para si mesmo, assim, olhasse menos para o nosso interesse, para o nosso conforto, a reunião de lares também seria mais frequentada, talvez. Né? Porque eu vou ali, não necessariamente ali na reunião de lares tem um serviço ao irmão, né? Algumas vezes tem. Mas eu vou ali para ter comunhão com meu irmão, né? Eu não penso muito em mim. Então, como a gente precisa entender sobre isso que o Senhor fez por nós, né? Que Ele possa nos mudar, nos fazer crescer no serviço aos irmãos, em considerar o interesse do nosso irmão. Né? Tem uma frase de um irmão que eu gostaria de ler aqui, eu vou citar essa frase. Na verdade, falar que é uma frase, eu acho que é um erro meu, porque é um texto grandezinho. E eu vou ler ele, eu peço aos irmãos que prestem atenção no texto, que fala sobre essa questão de Jesus, esse exemplo que Jesus deu a nós de unidade. Né? O irmão diz assim: será que haveria pessoas em Filipos que deveriam doar, ceder, tornarem-se humildes, mas que declaravam: não se pode exigir isso de mim, isso é demais para minha boa vontade? Será que qualquer um deles, Paulo ou os filipenses, ainda poderia reivindicar quaisquer direitos no serviço a esse Deus, a esse Jesus? Esvaziar-se, renunciar, tornar-se pequeno? Será que ainda seria difícil agir assim após ouvir acerca desse Jesus e da forma que ele abriu mão do que tinha, passando de forma divina para a figura de escravo? Será que esse incrível salto nas profundezas poderia ser comparável ao salto de um pecador perdido e condenado para se tornar escravo desse Jesus? Se em algum momento houver problemas com a concórdia e a comunhão dos irmãos, porque alguma coisa ainda está sendo retida, então Jesus ainda não foi entendido corretamente.
Eu vou ler de novo essa última parte. Se houver, em algum momento, problemas com a concórdia e a comunhão dos irmãos, porque ainda alguma coisa está sendo retida, então Jesus ainda não foi entendido corretamente. Eu creio, meus irmãos, que Paulo e o Senhor Jesus, aqui falando através de Paulo, quer nos dar esse entendimento que entender Ele corretamente, entender isso que Cristo fez por nós de uma maneira correta, não vai nos deixar mais tão orgulhosos assim igual somos. Deveria nos mudar. A gente precisa entender o Senhor corretamente. E aí, lendo isso tudo aqui, sobre considerar o outro superior, sobre considerar o interesse do outro, sobre olhar o que o Senhor fez, assumindo a forma de servo, ainda assim parece uma coisa muito difícil, assim. E no versículo 12 até o 14, Paulo vai falar um pouco do como isso aqui pode ser obedecido, pode ser vivido por nós. Versículo 12 vai falar assim: assim, pois, amados meus, só um parêntese, ele não mudou de assunto. Ele ainda está falando sobre a unidade. Tanto é que ele vai falar, assim, pois, dado isso que eu acabei de falar, assim, pois, eu vou falar alguma coisa. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. A salvação, ela vem de Deus. Nós, por nossas forças, não temos capacidade de adquirir a salvação para a gente. Mas a salvação veio dele. Ele nos escolheu. Ele veio a essa terra e salvou a nossa vida, morreu no nosso lugar. Né? Isso que diz aqui o versículo que a gente acabou de ler. Porém, Paulo, ele diz para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Você coloca só esse versículo aqui, não precisa colocar todos os outros, não. Porque ali tem a tradução da NVI. Eu acho interessante a gente ler nela. É Filipenses 2, versículo 12. Aí colocou na revista atualizada. Mas a NVI fala assim: colocai em prática a vossa salvação com temor e tremor. Eu não sei se ele fala assim, não. Ali, ó, põe em prática. Ele mudou para a NVI, obrigado. Esse sentido aqui de desenvolver a nossa salvação tem a ver com isso. Colocar em prática a nossa salvação, com temor e tremor. E aí, meus irmãos, é muito importante a gente entender esse temor e tremor. Né? O que é temer e tremer diante de Deus? Uma resposta mais simples e rápida é ter reverência. E é isso mesmo. Mas o que eu queria falar aos irmãos é que também temer e tremer ao Senhor, diante do Senhor é considerar o Senhor e aquilo que Ele fala com seriedade máxima, com importância máxima. Vou dar só um exemplo para vocês. O Tiago, a Fá, eles têm a Sarinha, né? Filhinha deles. Imagina que eles estão ocupados, né, na casa deles e com alguma questão deles, e eles peçam a mim ou a algum de vocês para levarem a Sarinha no hospital. Aquele bebezinho lá tão indefeso. Leva ela para mim no hospital por causa disso e disso. Se eu aceitar essa tarefa, né, eu vou ter tanto assim temor, eu vou ter uma seriedade tão grande naquilo ali, eu não vou parar
tipo assim, eu vou pegar ela, colocar no carro e vou parar para comer um pastel ali, eu não vou parar para, vou só assistir um jogo antes ali de futebol. Se eu considero aquela menininha assim muito importante, eu tô com uma situação aqui na minha mão que é muito grande assim, tipo, eu sou até incapaz. Se eu considero aquilo ali com seriedade, eu vou cumprir meu objetivo considerando aquilo importante. E eu entendo, meus irmãos, que quando o Senhor fala para a gente ter temor e tremor, tem um pouco a ver com isso, com a gente considerar Ele mais importante que tudo. Considerar Ele com mais seriedade que todas as coisas. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele ama, aquilo que Ele odeia, eu preciso considerar. E não só considerar, mas eu preciso ter o mesmo sentimento. Então, se Ele ama algo, se eu considero meu Senhor com máxima importância, eu também vou amar aquele algo. Se eu considero meu Senhor o mais importante, eu vou odiar o que Ele odeia. Né? E eu creio que é um pouco disso que fala. Quando a gente tem temor e tremor, a gente considera aquela tarefa, por exemplo, de máxima grandeza, ela é muito grande, né? Ela é importante. E quando o Senhor ele quer que a gente obedeça em relação à unidade, Ele está pedindo para a gente praticar a nossa salvação, colocar em prática a nossa salvação com temor e tremor. Considerando isso a coisa mais importante, com seriedade. E aí no versículo 13 vai falar, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E aí, lendo esse versículo, parece que o outro versículo que eu acabei de ler já não faz mais sentido, porque está contradizendo. Não era para a gente desenvolver a nossa salvação. E agora diz que o Senhor é que coloca em nós o querer e o realizar. Parece algo meio contraditório, né? Mas a verdade é que quando nós consideramos a tarefa, o Senhor com máxima importância, e quando nós submetemos à vontade dEle, Ele desenvolve em nós esse querer, esse realizar, de uma maneira fluida e de uma maneira correta. A verdade é que se a gente sair daqui e tentar ser um com o nosso irmão, de uma maneira simplesmente na nossa própria força, a gente vai durar pouco tempo. Talvez a gente faça um propósito, eu vou começar a fazer isso, aquilo, vai durar pouco tempo. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, Ele vai gerar em nós o querer e o realizar. Graças ao Senhor, imagina se fosse só nós. Não. O Senhor Ele coloca uma responsabilidade em nós, submetemos a Ele. Mas Ele gera em nós a capacidade de realizar. Tanto querer quanto realizar. E aí, no versículo 14, diz para a gente fazer tudo isso, sem murmurações e nem contendas. O Senhor, Ele vê o nosso coração. Então, pode ser que às vezes a gente está servindo nosso irmão, mas cheio de murmuração, cheio de contenda, de discussão. E o Senhor não quer que a gente faça assim a obra dele. Que a gente considere com temor e tremor. E aí, no versículo 15 até o 18, dado que ele acabou de falar isso, a forma que a gente vai obedecer para conseguir praticar a unidade, no versículo 15 até o 18, Paulo fala um pouco sobre a importância dessa tarefa da unidade. Então, versículo 15, eu vou beber água aqui. A garganta está ficando seca aqui. Para que vos torneis irrepreensíveis. Vou ler o 14 de novo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e, com todos vós, me congratulo.
Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O versículo 15 fala que essa obediência nossa ao Senhor, essa prática da nossa salvação, essa unidade, vai nos fazer irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. A primeira questão que nos faz ressaltar a importância da unidade é que ser um com o nosso irmão, praticar a unidade, agrada a Deus, ao nosso Pai. A segunda questão, tá logo depois, vai falar assim: inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A segunda parte de importância dessa atitude de unidade é que nós seremos um testemunho para os descrentes. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Lembra do versículo que diz: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós amarmos uns aos outros, nós praticarmos esse serviço de unidade, dá um testemunho gigantesco assim, no mundo. O mundo vê que ali existe algo que não existe neles. Às vezes a gente fala muito, a gente se expressa muito, mas quando a gente ama o nosso irmão, as pessoas vão conhecer que a gente é discípulo do Senhor, né? Isso é um grande testemunho para essa geração que é pervertida e corrupta. Pervertida tem o sentido de uma geração que não é boa, que não é cordial. Uma pessoa cordial é uma pessoa que é agradável, né? Essa geração ela não é nada cordial. Quando a gente é o contrário de pervertido, a gente é bom, a gente é cordial, a gente ama os nossos irmãos, isso é um grande testemunho para essa geração. E o outro motivo pelo qual essa tarefa é de grande importância, está aqui no 16, que fala assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo ele fala assim que eles praticando essa unidade, Paulo, ele se gloriaria que não correu em vão. Essa tarefa é tão importante que motiva os nossos irmãos também. Entendeu? Paulo ficou motivado. Ficaria motivado se eles exercessem a unidade. Então, a unidade ela agrada o nosso Pai, ela nos dá um testemunho ao mundo e também motiva os nossos irmãos, a nós mesmos. Quando eu pratico isso com o meu irmão que está do meu lado, o outro irmão que vê isso, ele também se sente motivado. É importante para o testemunho também dentro aqui dos próprios irmãos, né? E aí o texto continua no versículo 19. Vai falar assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Aqui no versículo 19 até o 21 vai falar que Timóteo, Paulo tinha confiança nele porque ele buscava os interesses dos filipenses. Mas aí depois Paulo faz uma justificativa. Ele fala assim no 21. As outras pessoas buscam o próprio interesse, mas o Timóteo busca o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo buscava os interesses de Filipenses ou de Cristo Jesus? O que Paulo está querendo ensinar aqui é que quando nós buscamos os interesses do Senhor, nós buscamos de uma maneira correta os interesses do nosso irmão. Essa questão de considerar o outro superior, essa questão de considerar os interesses do outro, ela não vale se a gente não considerar, em primeiro lugar, os interesses de Cristo Jesus. E assim, considerando os interesses de Cristo Jesus, se a gente realmente considerar os interesses de Cristo Jesus, a gente vai fazer, amar, praticar a unidade de uma maneira que é
a certa, a correta que o Senhor quer para a gente. Depois, eu não vou ler aqui o resto, mas depois fala de Epafrodito, que também é um irmão que ele se doou ali pelos filipenses, né? E se doou por Paulo, para ajudar Paulo, né? E também é um outro exemplo de unidade, lá no versículo 30 vai falar assim: visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele, Epafrodito, às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, meus irmãos, esses dois exemplos, Timóteo, Epafrodito, eles precisam nos inspirar também, que são homens como nós, mas que praticaram essa unidade. É interessante que, vamos voltar agora, para frente, no capítulo 4 de novo. É interessante quando a gente lê, e eu vou ler novamente aqui, o capítulo 4, versículo 2 e 3. É interessante quando a gente lê aqui sobre Evódia e Sintique. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas, a Evódia e a Sintique, se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes, do Clemente, dos cooperadores e da Evódia e da Sintique, se encontram no livro da vida. Então, meus irmãos, é interessante que Evódia e Sintique não eram duas mulheres que elas estavam num caminho de não amarem o Senhor, não buscarem servir ao Senhor. Eram mulheres que cooperaram, auxiliaram, se esforçaram com Paulo no Evangelho, que tinham um nome escrito no livro da vida. Eram irmãs que tinham amor pelo Senhor, mas que entre as duas estava havendo problemas de unidade. Do mesmo jeito também, entre nós, a gente pode acontecer isso, a gente amar o Senhor, mas a gente está com um problema com o nosso irmão. E a necessidade aqui, desse compartilhar, que o Senhor colocou no meu coração, e a necessidade de Paulo para Filipenses existe uma necessidade urgente de reconciliação de Evódia e Sintique. Elas tinham ajudado muito Paulo, mas elas estavam atrapalhando a igreja. E aí, meus irmãos, se vocês têm sido Evódia, têm sido Sintique, hoje é um momento de reconciliar. De parar de pensar em si e buscar o interesse do outro. Buscar o interesse do outro da forma que Timóteo buscou, que buscava o que Cristo quer para o outro. Talvez você não seja Evódia nem Sintique, mas então seja como esse fiel companheiro aqui de Paulo. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as ajude, as auxilies. Se você não é Evódia nem Sintique, seja esse companheiro que ajuda nessa situação. Ajuda orando, ajuda dependendo da situação, ajuda diretamente. Quando a gente vai na reunião de oração, a gente ora uns pelos outros. Não seja como Provérbios 6,19, que vai falar assim, tem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. E aí, essa palavra abomina, no original, odeia, odeia. Assim. As 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele odeia, odeia. Essa que é a palavra lá. São 2 odeias. Ou seja, ele odeia muito. Que é semear discórdia entre os irmãos. Né? Às vezes a gente acha que não é Evódia nem Sintique, mas a gente está semeando discórdia. E não seja isso, seja o companheiro de Paulo, que ajuda, que é bênção para os irmãos. Né? Ainda no capítulo 4, versículo 14, vai falar assim: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação,
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo do tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. A igreja de Filipenses era uma igreja das muitas que ajudou Paulo a dar, deu recurso a eles, deu Epafrodito a ele ali, para ele ajudar. E isso me fez pensar um pouco como que a gente tem um pouco de facilidade em ajudar os de fora. E, meus irmãos, com isso não estou querendo falar para a gente parar de ajudar os missionários, parar de ajudar os de fora, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente tem um pouco mais de facilidade em ajudar os de fora, em ajudar, dar um recurso para alguém que está sendo missionário, em receber uma ligação e ficar um bom tempo conversando com alguém que é de fora. Mas os de dentro a gente tem um pouco de dificuldade, assim, mais dificuldade. E eu creio que Paulo, com esse ensinamento aqui, ele está dizendo assim, vocês ajudam e ajudaram muito a minha vida, mas eu quero que vocês tenham unidade. Vocês se ajudem. Vocês sejam um. Então eu creio que essa é uma exortação para a gente amar o nosso próximo. Nisso conhecerão que são os meus discípulos, que amemos uns aos outros. E eu creio, meus irmãos, que essa exortação aqui para a gente hoje. Tem uma música que eu queria que os irmãos, a gente cantasse junto. Eu não sei se vocês vão conhecer. É uma música da Turma do Print. Ela chama Sem Reservas. E, assim, quem não conhece essa música, eu queria, e quem conhece também, queria que os irmãos prestassem atenção na letra dela, assim, eu creio que tem relação com isso que a gente pregou aqui. E peçam ao Senhor, se os irmãos têm dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade nessa área também. Todos nós temos. Peçam ao Senhor, hoje, que o Senhor ajude vocês. Quem sabe até agora os irmãos se reconciliem, mas peça a graça do Senhor primeiro. Peça que Ele dê o querer, o realizar. Entendam isso como a tarefa mais importante que tem, com seriedade máxima. Eu creio que o Senhor vai dar a graça. Ele vai dar o querer e o realizar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tua palavra é simples, Tua palavra é direta. Nós precisamos de obedecê-la. Senhor, nos dê graça, Senhor. Nos dê graça para obedecer a Tua palavra, Senhor. A gente precisa tanto, Senhor. Senhor, nos dê graça para olhar para o nosso próximo, ser um com o nosso irmão. O Senhor já nos fez família, o Senhor já nos fez irmãos. Senhor, então que a gente possa praticar a unidade, servir o nosso irmão, Pai. Ter esse mesmo sentimento que houve também no Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós, por causa disso nós podemos ser um, Senhor. Oh, conduz a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A ponto de entregar sua vida numa cruz, nos ensinando o quanto nos amou. Você já viu o sol nascer e o raiar de
dia, assim será o seu viver. Se realmente a sua vida estiver entregue, sem reservas no altar, fazendo todo orgulho despencar, deixando Jesus Cristo dominar você. Você já viu? Você já viu o seu e o raiar de um novo dia? Assim será, será. Se realmente a sua vida estiver entregue, sem reservas no altar, fazendo todo orgulho despencar, deixando